Você já se perguntou como as maiores figuras bíblicas enfrentaram desafios aparentemente insuperáveis? Imagine-se no lugar de Abraão, sentindo o peso de uma promessa divina, ou ao lado de Jacó, lutando não apenas contra seus inimigos, mas contra seu próprio destino. E se eu te dissesse que as lições dessas vidas podem transformar a sua jornada pessoal? Sim, o que está por vir pode mudar a maneira como você vê o mundo e a si mesmo. Não é coincidência você estar aqui agora. Tudo acontece por um motivo. O livro de Gênesis, o primeiro da Bíblia, é uma narrativa abrangente que vai desde a criação do universo até o início da história do povo de Israel. Trata-se de uma crônica de começos, de alianças e promessas, de falhas humanas e da constante fidelidade divina. Conforme exploramos suas páginas, encontramos uma rica tapeçaria de histórias que revelam o caráter de Deus e a natureza da relação entre Ele e a humanidade. Antes de continuarmos, te faço um pedido de se inscrever em nosso canal se ainda não for inscrito, compartilhe, pois estamos em uma jornada de fé para alcançarmos 1000 inscritos, para sempre levar os ensinamentos e a palavra de Deus. Seja bem-vindo, você está no canal Luz, Fé da Palavra. A narrativa inicia-se com a criação do mundo, um ato da vontade soberana de Deus, que traz todas as coisas à existência. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Essa declaração simples, mas profundamente significativa, estabelece o cenário para tudo que se segue. Deus cria a luz, separa das trevas e organiza o cosmos em uma série de atos criativos ao longo de 6 dias. Cada dia da criação é uma construção cuidadosa da ordem a partir do caos, com Deus declarando cada obra boa. No primeiro dia, a luz é separada das trevas, uma divisão simbólica que não apenas ilumina o mundo físico, mas também estabelece uma distinção fundamental entre o bem e o mal, entre ordem e caos. No segundo dia, Deus cria o firmamento, uma expansão que separa as águas, formando os céus. No terceiro dia, ele cria a terra seca, com mares e vegetação, preparando o cenário para a vida que se seguiria. A partir do quarto dia, Deus preenche o cosmos com as luzes celestiais, o sol, a lua e as estrelas, que não só iluminam, mas também marcam o tempo, os dias e as estações. Esta ordenação do tempo é crucial para a vida humana e para o estabelecimento dos ritmos naturais que governam o mundo. Nos 2 dias seguintes, a criação da vida progride. No quinto dia, Deus enche as águas com criaturas marinhas e os céus com aves, abençoando-os e ordenando que se multipliquem. No sexto dia, os animais terrestres são criados, culminando com a criação dos seres humanos. Aqui a narrativa muda de uma descrição impessoal para um ato de profunda intimidade divina. Deus cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, conferindo-lhes uma dignidade e um valor únicos. Eles recebem o mandato de dominar a terra, serem frutíferos e multiplicarem-se. Deus planta o jardim do Éden como um lar perfeito para eles, onde podem desfrutar de abundância e viver em comunhão com Ele. O Éden é um lugar de harmonia e plenitude, onde Adão e Eva vivem em inocência e liberdade. No entanto, essa paz é quebrada quando eles desobedecem a Deus, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que lhes era proibido. Tentação, apresentada pela serpente que questiona a bondade e a verdade de Deus, leva Eva a duvidar e, finalmente, a transgredir o mandamento divino. Adão, por sua vez, escolhe seguir Eva, e ambos caem em pecado. Esse ato de desobediência traz consequências catastróficas. A introdução do pecado e da morte na criação e a ruptura da comunhão com Deus. Deus confronta Adão e Eva, e eles são expulsos do Éden. A narrativa da queda vai além de uma simples história de desobediência. É um retrato do conflito entre o livre-arbítrio humano e a soberania divina. A expulsão do jardim simboliza a separação entre Deus e a humanidade. E as maldições proferidas, o trabalho árduo, a dor do parto e a inimizade com a serpente, são lembretes das consequências do pecado. No entanto, mesmo neste momento de julgamento, há uma promessa de redenção futura. A descendência da mulher esmagará a cabeça da serpente, uma profecia que aponta para a vitória final sobre o mal. Conforme a narrativa avança, vemos as consequências do pecado se desdobrando nas primeiras gerações da humanidade. Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, oferecem sacrifícios a Deus, mas Caim, consumido pelo ciúme, mata seu irmão Abel, marcando o primeiro assassinato registrado. Deus condena severamente esse ato, amaldiçoando Caim a ser um fugitivo e errante, mas em sua misericórdia coloca um sinal nele para protegê-lo de vingança.
A linhagem de Caim é marcada por inovações culturais, mas também por violência e decadência moral, exemplificada em Lameque, se gaba de sua brutalidade. Enquanto isso, a linhagem de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, é descrita de forma mais positiva. Um destaque para Enos, em cujo tempo as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Apesar disso, a corrupção humana se espalha rapidamente e o mal se torna predominante. Deus observa que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somente má continuamente. Arrependido de ter criado o homem, Deus decide destruir toda a carne com um dilúvio, poupando apenas Noé, um homem justo e íntegro. A história de Noé e o dilúvio é uma narrativa de julgamento e salvação. Noé é instruído a construir uma arca para salvar sua família e um par de cada espécie animal. O dilúvio é uma reversão da criação, com as águas cobrindo toda a terra e destruindo tudo que tinha o sopro da vida. Após 40 dias e 40 noites, as águas começam a baixar, e a arca repousa nas montanhas de Ararat. Noé e sua família deixam a arca e oferecem sacrifícios a Deus. Faz uma aliança com eles, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. O arco-íris é dado como um sinal dessa aliança, um lembrete visual da misericórdia e fidelidade de Deus. Mesmo após o dilúvio, o pecado persiste. Noé planta uma vinha, embriaga-se e é desonrado por seu filho Cã, resultando na maldição de seu neto, Canaã. A história mostra que, apesar do novo começo proporcionado pelo dilúvio, o coração humano continua inclinado ao pecado. Os descendentes de Noé, através de seus filhos Sem, Cã e Jafé, povoam a terra. E a história prossegue com a narrativa da Torre de Babel. A construção da Torre de Babel é um esforço humano de unificação e autossuficiência, desafiando a ordem divina de se espalhar pela terra. Os humanos, falando uma única língua, tentam construir uma torre que alcançasse os céus, simbolizando seu orgulho e desejo de alcançar o divino por seus próprios meios. Deus, percebendo a rebelião e o potencial para o mal, confunde suas línguas, resultando na dispersão das nações. Esta dispersão é um momento crucial na narrativa bíblica, pois introduz a diversidade de línguas e culturas, bem como a separação das nações, preparando o cenário para o chamado de Abraão. A partir de Abraão, Gênesis passa a se concentrar na história dos patriarcas, a linhagem escolhida por Deus para serem os portadores de suas promessas. Abraão, inicialmente chamado de Abrão, é convocado por Deus para deixar sua terra natal e seguir um novo caminho. Abraão foi chamado por Deus para partir em direção a uma terra que ele lhe mostraria. Esse chamado veio acompanhado de promessas de uma grande descendência, uma terra própria e bênçãos universais. Abraão atendeu ao chamado, demonstrando uma fé extraordinária, embora sua jornada não estivesse livre de desafios e fracassos. Ele e sua esposa Sara enfrentaram o problema da infertilidade, o que parecia contradizer a promessa de Deus sobre uma vasta descendência. Em um momento de fraqueza, eles tentaram realizar a promessa por conta própria, resultando no nascimento de Ismael, filho de Agar, serva de Sara. No entanto, Deus reafirma que a promessa se cumprirá através de um filho que nascerá de Sara. Esta promessa é milagrosamente cumprida com o nascimento de Isaque, cujo nome significa riso, refletindo a alegria e a surpresa de seus pais. A vida de Abraão é marcada por atos de profunda fé e obediência, como no momento em que ele está disposto a sacrificar Isaque em obediência ao comando de Deus. Este é um dos episódios mais intensos do Gênesis, onde Deus testa a fé de Abraão até o limite. Mas no último instante, fornece um carneiro como substituto, reafirmando sua aliança e prometendo-lhe abundantes bênçãos. Isaque, o filho da promessa, dá continuidade à linhagem da fé, embora sua vida não seja tão detalhada quanto a de seu pai ou de seu filho Jacó. Isaque se casa com Rebeca, que também enfrenta a dificuldade da esterilidade, mas Deus ouve suas orações, e ela dá à luz gêmeos, Esaú e Jacó. A rivalidade entre os irmãos começa ainda no ventre e se desenrola ao longo de suas vidas. Com a ajuda de sua mãe, Jacó engana Esaú e obtém a bênção da primogenitura de Isaque, que o obriga a fugir para a casa de seu tio, Labão. A história de Jacó é uma saga de enganos, lutas e transformação. Ele trabalha muitos anos para se casar com Raquel, mas é enganado por Labão. Primeiro se casa com Lia. Eventualmente, Jacó também se casa com Raquel. Suas esposas e servas lhe dão 12 filhos, que se tornam os ancestrais das 12 tribos de Israel.
A vida de Jacó é marcada por encontros divinos, incluindo uma luta noturna com um ser misterioso que o renomeia como Israel, que significa aquele que luta com Deus. A narrativa de Gênesis culmina na história de José, filho amado de Jacó, que é vendido como escravo por seus irmãos ciumentos. A jornada de José, de escravo a governador do Egito, é uma história de redenção e providência divina. Deus usa José para salvar sua família e muitas outras pessoas da fome. A revelação de José aos seus irmãos e o subsequente perdão são momentos de reconciliação e restauração, mostrando a soberania de Deus em transformar o mal em bem. Em conclusão, Gênesis é um livro que oferece uma visão ampla do relacionamento entre Deus e a humanidade, desde a majestosa criação do universo até as complexas histórias de indivíduos e famílias. Ele revela um Deus soberano, justo e misericordioso. As histórias dos patriarcas mostram que Deus escolhe trabalhar através de pessoas imperfeitas para realizar seus propósitos eternos. Eles são modelos de fé, mas também exemplos de falhas humanas, que nos lembram que a graça de Deus é essencial em todas as fases da vida. Queridos espectadores, ao refletirmos sobre o livro de Gênesis, somos convidados a considerar a grandeza e a bondade de Deus, bem como nossa própria condição humana. As histórias contidas neste livro não são apenas relatos históricos, mas lições espirituais que continuam a ressoar até hoje. Elas nos ensinam sobre a importância da fé, da obediência e da confiança nas promessas de Deus. Que possamos aprender com os exemplos de Abraão, Isaque, Jacó e José e que nossas vidas reflitam a mesma fé que eles demonstraram ao buscar a Deus. Que Gênesis seja uma fonte de inspiração e encorajamento, lembrando-nos de que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o mesmo que está conosco hoje, guiando-nos e sustentando-nos em todas as nossas jornadas. Que o Senhor abençoe e guie cada um de vocês, e que suas promessas de amor, misericórdia e redenção se tornem uma realidade viva em suas vidas. Que a história de Gênesis inspire em todos nós uma busca contínua por um relacionamento mais profundo com o Criador, que é fiel em todas as suas palavras e promessas. Se gostou deste vídeo, deixe seu comentário abaixo, se inscreva-se em nosso canal, compartilhe esse vídeo com familiares, amigos, grupos da igreja e pessoas que precisam de ouvir esses tipos de conteúdos. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe.